Olá, nós estamos estudando a série Passeando pela Bíblia. Vamos iniciar hoje o capítulo 3 de Gênesis e vamos ler o versículo 1, que vai falar sobre a queda do homem. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Que interessante, gente. Uma serpente falante. Uma serpente que conversa. Uma serpente que vai bater um papo. É inacreditável, né? Parece historinha. É interessante como a gente precisa perceber vários detalhes aqui. E um deles primeiro, que a serpente ela não tem livre-arbítrio. Serpente ela não tem conhecimento, ela não tem a capacidade de compreensão, ela não tem a fala. Serpente ela não conversa. Outra coisa que a gente precisa observar aqui, que a serpente é também um animal selvático, é um dos animais selváticos. A serpente era um animal que podia então ser danoso futuramente. Ou melhor, era um animal que não era para estar no convívio dos seres humanos, não é para ser domesticado pelo homem. Assim se torna melhor. Esses animais selváticos são animais que é para viver na selva, é para viver na sua vida natural, na sua vida normal, não no meio de uma sociedade. E aqui diz que esta serpente, né, que no caso aqui, mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos, ou seja, entre os animais selváticos, entre os animais que vivem na selva, era o mais sagaz, que tinha sagacidade, ou astuto, né? Era um animal que tinha um conhecimento maior do que os outros animais. Era um animal que tinha uma inteligência maior do que os demais animais selváticos. Mas isso não quer dizer que esses animais, todos os animais selváticos, eles têm a capacidade de dialogar. Perceba-se que ao ler o texto, dando continuidade, você vai entender que todas as criaturas, todas as coisas criadas por Deus foram inferior ao homem. Não foi colocado neles, nesses animais selváticos, ou animais domésticos, ou nas aves, não foram colocados nesses animais o raciocínio, a condição de pensar, de raciocinar. Não foi colocado neles o livre-arbítrio. Todos os animais, ele age por instinto. E agindo por instinto, eles têm a sua vida, quando nasce, ele é o que nasce desde o início e vai até o fim. Eles não aprendem, ou não era para aprender, não era para ser domesticado. Esses animais selváticos é para ser animais que pudessem dar continuidade às suas espécies em lugares do seu habitat natural. E é uma coisa interessante. Por que eu estou dizendo isso? Porque um ser racional, um ser que tem a imagem e semelhança de Deus, que é superior a todos os animais, conversar com animais inferiores, conversar e dialogar com animais inferiores, animais que não têm raciocínio e ainda mais que são selváticos, tem alguma coisa errada. Primeira coisa que a gente pode observar aqui é que esses animais, no caso a serpente, ela não podia, ela não tem um livre-arbítrio, ela não tem escolha. Ela foi possuída por algo que fez ela ser falante, mas não por conta própria. Ela não permitiu, ela não tem autoridade para isso, ela não tem sabedoria para isso, ela não tem consciência para saber dessa forma se pode ou não pode, deixa ou não deixa, aceita ou não aceita, vai ou não vai. São seres irracionais. Agora, perceba-se que diz aqui que entre esses animais selváticos, tudo bem. Entre suas espécies selváticas,
esta era mais sagaz, tinha uma sagacidade maior. Mas isso não quer dizer a ponto de que pudesse ter um diálogo com os seres humanos, a ponto de poder, então, assim, bater um papo com os seres humanos. Outra coisa que a gente observa é que esta serpente também foi Deus que fez. Olha o que diz aqui, todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito. Então também eram animais que Deus também fez com um objetivo, enfim, com um objetivo e com um propósito para fazer que a nossa vida se facilitasse aqui na Terra. Porque todos os animais, eles têm as suas funções, eles têm os seus objetivos e eles cumprem com os seus objetivos que foram criados. Mas eu paro aqui para pensar, porque hoje a gente estamos sempre preocupados quando nós temos o raciocínio, né? Nós somos seres racionais, nós estamos agora, além de ter muito medo de serpentes, nós temos muito medo de cobras, serpentes, de víboras, que nós chegamos até maltratá-los. Não foi o objetivo. Perceba-se que Adão que deu o nome à serpente. Perceba-se que Adão tinha uma convivência com os animais, porque até então todos os animais no Jardim do Éden eram dóceis. Todos os animais, eles conviviam em comum, viviam juntos, mas eles tinham as suas funções. O instinto animais, ele é aquilo que ele nasceu e vai continuar sendo sempre. Ele nunca vai deixar de ser aquilo que ele nasceu e com seus propósitos. O homem, sim, ele nasce não sabendo e tem aprendizado. Os animais, não. Os animais, eles têm o seu instinto natural e ele jamais vai deixar, os animais jamais vão deixar de ser aquilo que eles foram determinados a serem. Eles não têm o livre-arbítrio e a livre escolha. Eles não são apreendidos, eles não são ensinados de uma forma que ele deixa de ser, de mudar a sua característica. Eles não conseguem fazer isso, né? Outra coisa que nós observamos aqui, que é importante que nós possamos analisar, é que hoje em dia, além da gente ter muito medo, a gente começa a fazer comparações com pessoas venenosas, com pessoas que falam mal do outro. Nós falamos e usamos os termos que essa pessoa é uma víbora, que essa pessoa é uma cobra, que essa pessoa é perigosa, que essa pessoa tem veneno. Presta atenção, as serpentes, elas já nasceram com seus instintos naturais. Desde a sua infância até a fase adulta, ela vai continuar sendo serpentes. Nós temos agora as fases de aprendizado dos seres humanos, mas quando eu estou dizendo que alguém é colocado como uma serpente, eu estou usando esse termo, olha, fulano de tal é uma serpente. Eu estou querendo dizer que esta pessoa também, além de ser venenosa, essa pessoa é um ser irracional. E na verdade não é isso, porque as serpentes sim são irracionais. Mas a história vai nos contar, né? Se você estudar a história, você vai perceber que no Antigo Oriente Médio, no Egito, na Mesopotâmia, todas as serpentes, elas tinham, pelos seres humanos, era considerado como divindade para alguns povos. Era considerado como inteligência, como sabedoria. Era símbolo de realeza, era símbolo de saúde. Você vai até perceber que o símbolo dos médicos é uma arte e uma serpente enrolada nessa arte, símbolo de saúde. Então você percebe que a serpente em si, ela não tem problema nenhum. E hoje a gente está desviando a visão, desviando o alvo do erro, apontando para coisas erradas. Por exemplo, hoje a gente está querendo descontar a falha na serpente. Mas a serpente em si, primeiro, são animais selváticos. Segundo, foram feitos por Deus. Terceiro, e tem os seus fins.
Não teve, ela não teve escolha, ela não pôde escolher, ela não pôde dizer para Satanás, olha, eu não permito que você entre em mim, eu não permito que você me use, eu não dou lugar para você. As serpentes ou as espécies animais, elas não têm essa capacidade de aceitar ou deixar de aceitar. Agora, é importante que nós possamos observar que se no Oriente Médio, que no Egito, na Mesopotâmia, sempre falava de bem da serpente, por que hoje em dia nós tratamos tão mal esses animais selváticos? Medo? Pode ser, mas se a gente deixar esses animais nos seus habitats, no seu cantinho, vamos dizer assim, no seu quadrado, na sua vivência natural, eles não atacam. Esses animais eles só vão atacar seres porque são para sua presa, para o seu alimento. Mas perceba uma coisa interessante, a serpente ela tem aquilo que vai se alimentar, ela não se alimenta de qualquer alimento, ela não come de qualquer coisa, ela é um ser inferior ao homem, porque o homem quando está com fome, ele come o que puder. Ele come os animais, ele come planta, ele come árvores, ele come folhas, ele come tronco, ele come raízes, ele come folhas, né? Ele come várias coisas. Os animais não. Os animais, ele tem aquilo que foi determinado para a sua alimentação. E se der outras coisas para eles, eles não comem. Por exemplo, você pega aqui uma serpente e vai colocar folhas para serpentes. Elas não vão comer folhas. Você pega aqui várias frutas e vai colocar para serpentes, elas não vão comer as frutas. Ela tem algumas coisas e na verdade coisas vivas geralmente elas comem. Eu não trabalho em zoológico, não tenho nenhum conhecimento sobre zoologia, nenhum conhecimento sobre partes animais, mas a gente estuda um pouquinho para a gente saber disso, que esses animais eles têm a sua alimentação natural e normal. E eles têm a tendência, ou seja, eles seguem o seu instinto de ir até a sua caça. Depois que alimentou, fica ali alimentado, eles não atacam mais. A não ser que está correndo perigos, né? Estão sendo maltratados ou está se sentindo acuado, sentindo ameaçado, aí eles vão atacar por defesa. Mas sem saber também que está se defendendo, né? A tendência maior é fugir, é sair. Aí é o seguinte, o homem não é assim. A diferença do ser humano pelos animais. Os animais não comem qualquer coisa. O homem com fome, olha, por incrível que pareça, o homem come até gente, até outro ser humano. O homem com fome, ele come qualquer coisa que vê. Então qualquer coisa que pode matar a sua fome, ele alimenta. Agora os animais não. Os animais têm aquilo. Você não vai pegar um filé, vamos dizer assim, né? Um filé assado, um filé na brasa e vai colocar para os pássaros comerem. Eles não vão comer. Não vão, os pássaros não vão comer a pomba. Vamos pegar uma pomba, pega uma pombinha, né, um pardal, pega lá, assa um bife bem gostoso, né? Ou frita lá um bife, a melamesa, a melamesa. Melar na mesa. Pega aí um bife, passa ele bem passado ou mal passado e coloca lá, dá para os passarinhos. Eles não irão comer porque eles têm as suas coisas para se alimentarem. É importante que a gente vê também que esses animais, além de ser os animais que têm o seu instinto natural, têm a sua alimentação natural, foram também feitos por Deus para que o planeta tivesse um equilíbrio, porque são esses animais que comem determinados tipos de outros seres criados, ou outros animais, outras espécies, para a sua alimentação, para que o ecossistema não fica controlado, para controlar o ecossistema. Então a gente precisa perceber isso. Mas aqui diz, mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito. Nós já vimos que esses animais, eles mesmo sendo selváticos, eles não atacavam, eles não atacam. Outra coisa que eu preciso saber aqui é que o próprio Jesus, ele faz uma figura para a gente, ele pede que nós sejamos prudentes como a serpente.
Por que Jesus ele fala isso? Seja prudente como a serpente, simples como a pomba. Ele faz comparação. Jesus ele usa os animais para falar, olha, você precisa ser prudente como a serpente, ser simples como a pomba, ou o pombo, né? Então nós vimos aqui que o próprio Jesus fala isso. Agora, se nós continuarmos lendo a Bíblia, nós vamos achar coisas interessantes sobre a serpente. Por quê? Porque uma vez aqui no Jardim do Éden, ela sendo possuída pelo demônio, por Satanás, para enganar o homem hoje está querendo descontar na serpente, quer descontar, nesse ser que também foi vítima, nesse ser também que foi dominado por mal, porque em si você não vai encontrar nunca um animal falando. Olha, eu vou falar a verdade pra você, se um dia eu ver um cachorro falando, oi Márcio, bom dia, duas coisas podem acontecer comigo, ou eu sair correndo, igual um louco, ou eu cair morto, ou eu cair duro, o animal começar a falar comigo, a pessoa, você tá aí andando por aí, daqui a pouco passa um pássaro e fala, e aí, onde é que você vai? Pô, gente, vamos parar com isso, né? É claro que não foi feito para esse objetivo, não há troca. Por isso que Deus fez Eva, para fazer companhia ao homem. Porque se os animais pudessem conversar com o homem, pudessem dialogar com o homem, pudessem trocar ideias com o homem não precisava, o homem de fato não estava só, o homem podia se relacionar com esses animais e conversar e falar e bater papo e se entender. Então você percebe que há algo estranho aqui nesse texto, há algo estranho na vida da serpente. A serpente em si não tem problema nenhum, gente. Então não vamos atacar os animais, não vamos atacar as serpentes, não vamos atacar as víboras, as cóboras, as víboras, as cobras, porque um dia ela foi usada por um mal para fazer o homem cair. Perceba que esta víbora, essa serpente também é vítima. É importante que se diga de passagem isso. Mas nós vamos ver algumas passagens da Bíblia que vai falar para nós, que vai nos clarear um pouco aqui. Olha o que diz aqui em Êxodo, capítulo 4. Êxodo capítulo 4. Deus concede a Moisés poderes. A partir do versículo 2, diz assim: perguntou-lhe o Senhor, que é isso que tens na mão? Respondeu-lhe, um bordão. Então lhe disse, lança na terra, e ele o lançou na terra, e o bordão virou uma serpente, e Moisés fugiu dela. Olha que interessante, Moisés fugiu da serpente, por quê? Porque ele sabe que esse animal é um animal selvático, e tem veneno, então ele fugiu dela. Não é para atacar. Aí o que Deus fala? Olha que interessante. Disse o Senhor a Moisés, estende a mão e pega-lhe pela cauda. Estendeu ele a mão e pegou-lhe pela cauda, e ela tornou a bordão. Se tornou um cajado. Por que Deus fez esse poder? É porque Deus havia aparecido para Moisés e mandou que Moisés voltasse ao Egito para falar para Faraó que ele deixasse o povo sair, que não fizesse mais o povo de Israel escravo. Aí Moisés lá falou, como é que eu vou lá, Senhor? Eu vou com as minhas forças? Eu não consigo, eu já saí de lá, eu estava lá, não deu certo, Faraó vai me matar. E Deus falou assim, olha, eu vou te mostrar que sou eu que estou te enviando, eu vou mostrar para você um poder. O poder não está em Moisés, é bom que se diga de passagem, o poder não está no ser humano, o poder está em Deus. Deus pode transformar qualquer coisa. Como Deus fez do nada o universo, Deus pode transformar um bordão, um cajado em uma serpente, uma cobra, ou naquilo que ele quiser. Porque Deus, do nada, se ele fez tudo, imagine um bordão, né? Algo já material, ele pode fazer outras coisas. Então aqui diz que perguntou o Senhor, o que é isso que tens nas tuas mãos? Respondeu ele, um bordão, um cajado, Senhor. Então lhe disse, lança na terra. Moisés lançou, e lançou na terra. O bordão virou uma serpente, e Moisés fugiu dela. Olha que interessante, Moisés fugiu da serpente. E é claro, sair. Está vendo ali um animal selvático, um animal que tem veneno, você precisa se afastar. Mas aí Deus o que fala? Moisés, pega pela cauda. Olha que interessante, o Senhor ensinando, pega pela cauda, não vai ter problema nenhum, né? Pega pela cauda. Quando Moisés pegou pela cauda, o que aconteceu?
voltou a ser o bordão, voltou a ser o cajado. Deus estava transformando aquele bordão ou aquele cajado em uma serpente para mostrar para Moisés que o poder estava sobre Deus e que Moisés pudesse ir lá no Egito, porque Deus estaria com Moisés mostrando o seu poder. Preste atenção, o poder não está na pessoa de Moisés, está em Deus. Deus que faz, porque na tendência do homem é fugir, né? E Deus faz que o homem então pudesse cumprir os seus objetivos com o poder de Deus, não poder em si. Era aqui uma coisa, olha agora no versículo, no capítulo 7, quando agora Moisés vai lá no faraó, o que acontece no capítulo 7 a partir do versículo 10? Então Moisés e Arão se chegaram a faraó e fizeram como o Senhor lhe ordenara. Lançou Arão o seu bordão diante de faraó e diante dos seus oficiais, e ele se tornou em serpente. De novo, olha que interessante. Antes Moisés pegou o seu bordão e jogou no chão e virou uma serpente. Agora Deus falou, agora você vai fazer da mesma forma lá com o faraó, vai mostrar o meu poder. Gente, aí acontece uma coisa assim que a gente precisa observar. Olha aqui, aí Arão, que já estava com o bordão na mão, Arão estava provavelmente junto com Moisés, foi lá diante de faraó e lançou diante de faraó e dos seus oficiais, dos seus sábios, esse bordão, esse cajado. Diz aqui que o seu bordão se tornou uma serpente. Era para que faraó ficasse admirado, não era? Não era para faraó falar assim, epa, é de Deus mesmo, esse negócio é de Deus. Mas olha o que acontece. O versículo 11. Faraó, porém, mandou vir os sábios, os encantadores, e eles, os sábios do Egito, fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas, pois lançaram eles, cada um seu bordão, e eles se tornaram em serpentes. Mas o bordão de Arão devorou o bordão deles. Olha, gente, que interessante. Moisés fez esse milagre lá, ou melhor, Deus fez esse milagre através de Moisés. Aí faraó chamou os seus sábios, chamou ali as pessoas que estavam com ele, os seus encantadores, e falou, isso é mole para nós, isso aí nós também fazemos. Olha que interessante. Então aqui nos mostra várias coisas. Primeiro, que Deus queria mostrar o poder, que faraó pudesse observar. Faraó falou, nada disso. Essa feitiçaria na cabeça dele, essas coisas aqui também acontecem. O homem agora produziu o mesmo efeito que Deus. Então eu preciso ter duas preocupações. Aqui eu preciso entender então que Deus faz milagres, mas que o homem pode também produzir alguma coisa que ocultas. E diz aqui a palavra, olha, Faraó, porém, mandou vir os sábios, os encantadores, e eles, os sábios do Egito, fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas. Então está dizendo aqui que as ciências ocultas também pode fazer as coisas e pode confundir a mente das pessoas. Então isso eu posso dizer, eu posso chegar numa conclusão que Deus ele faz uma coisa e que existem ciências ocultas que faz o mesmo. Aí eu preciso ter o discernimento, o que é de Deus e o que não é de Deus. Aqui, Faraó se sentiu um Deus. Faraó se sentiu porque só Arão e Moisés estavam apenas com uma vara. Agora ele chama os seus encantadores, os seus sábios, e diz a palavra no versículo 12, pois lançaram-se cada um deles seu bordão, e eles se tornaram a serpente, e tornaram-se em serpentes, mas o bordão de Arão devorou os bordões deles. Qual a diferença aqui? Que o bordão, o cajado de Arão devorou, comeu as serpentes que foram transformadas. Mas percebe que os milagres foram parecidos? Será que é diferente hoje, gente? Será que existe hoje pessoas que usam de ciências ocultas para fazer milagres parecidos para enganar as pessoas?
Olha aí, olha aí. Eu preciso então ter discernimento. Eu preciso então saber primeiro o seguinte: por quê? Qual o objetivo dos milagres de Deus? O que Deus está querendo fazer com esses milagres? O que Deus quer nos dizer com esses milagres? O homem, então, pode produzir também esses milagres? Os homens também podem produzir com coisas ocultas? Gente, olha aí, eu preciso então tomar muito cuidado, porque eu posso ser enganado, você pode ser enganado. Alguém pode então ver uma coisa acontecer e ali ser enganado. Agora, aqui diz que a vara de Arão, que era uma serpente, comeu todas as outras. Em outras palavras, aquilo que é de Deus prevalece, aquilo que não é de Deus não prevalece. É isso que eu preciso saber. Quando o milagre é feito, quando as coisas são feitas, aqui está dizendo que alguém que tem ciências ocultas podem fazer também. Os seres humanos podem produzir também essas coisas através dos seres malignos, de coisas ocultas, de coisas que eles não percebem, podem ser enganados. Com isso eu quero dizer o seguinte: primeira coisa, vocês precisam saber por que Deus faz os milagres. Quais são os objetivos dos milagres? Deus faz milagres hoje, Deus quer fazer isso. Eu não quero falar sobre isso agora, sabe? Porque aqui, tudo bem que nos leva a falar sobre isso, mas eu quero assim deixar vocês para pensar comigo. Se Deus usa uma vara, um bordão para virar uma serpente, existem seres humanos que também pegam bordões ou varas ou cajados e fazem virar serpentes também. Se não tiver aquela vara de Arão ali, aquelas serpentes que viraram ali, todo mundo ia, não, é Deus mesmo. É Deus. Imagine vocês se Arão não tivesse, se a vara de Arão não tivesse comido ali aquelas outras serpentes. Mas fala a verdade, olhar uma serpente aqui, olhar uma outra serpente ali, qual a diferença? Não existe. Serpentes são serpentes. Serpentes são serpentes. Você vai falar, olha, se ele é uma serpente e aquela outra, serpente. Então, o problema é a serpente? Não. O problema é quem está fazendo esse efeito. Aí, gente, eu vou entender um pouco esse texto aqui de Gênesis capítulo 3, versículo 1. Mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus fez? Foi a serpente de fato que estava conversando com a mulher? Claro que não. A serpente só foi um instrumento. A serpente foi usada. A serpente em si, ela não fala. A serpente em si, ela não bate papo, mas existe então coisas ocultas que estavam usando a serpente para falar. É interessante isso. É muito importante que a gente perceba que você vai ver aqui que Deus também fez uma vara virar serpente. E se você continuar lendo aqui, é interessante. Olha, vamos encontrar outros textos aqui no Salmo de número 91. Olha o que diz assim: pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, ou seja, das serpentes, das víboras. Então, Deus está dizendo aqui que ele nos livra não da serpente em si, mas de uma força oculta que está por detrás das serpentes. Porque a serpente em si, mesmo que elas sejam sagazes e tenha a sua sagacidade, ela não vai nos atacar. Agora, pode ter coisas ocultas, pode ter espírito possuindo as serpentes para enganar alguém. Então, nós não devemos maltratar os animais, porque por detrás dos animais, da sua sagacidade, por detrás da sua inormalidade, por detrás daquilo que ela não foi criada para ser e ela produzir algo estranho sobre a sua natureza, eu preciso me despertar, eu preciso entender
que pode acontecer algo maligno ali, que pode ter algo oculto ali, ciências ocultas. Eu tenho que entender o que é de Deus. Uma serpente está sendo por Deus e uma serpente que está sendo usada por ciências ocultas. As serpentes são de Deus. Essa serpente era de Deus, mas ela estava sendo possuída por uma coisa oculta, como aconteceu aqui com os magos de Faraó, com os sábios de Faraó, né, sendo usado aqui os seus cajados para fazer coisas ocultas. Mas aí a gente vai pegar um texto também que é interessante a gente observar, porque eu quero que você entenda bem aqui. Nós vamos falar hoje só sobre as serpentes, que é interessante a gente entender isso aqui. Olha o que diz aqui em Números, capítulo 21, versículo 9. Números 21, 9. Vamos ver o que diz aqui na palavra de Deus em Números, capítulo 21, versículo 9. Olha o que diz assim. Vamos começar aqui no versículo 7. Veio o povo a Moisés, havendo pecado porque temos falado contra o Senhor e contra ti. O povo dizendo a Moisés: ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés: faz uma serpente abrasadora, põe sobre um hoste, e será que todo mordido que mirar ou olhar para essa serpente viverá. Olha que interessante. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma hoste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. Aqui está dizendo que o povo rebelou contra Moisés e contra Deus, primeiro contra Deus e contra Moisés. Na verdade é contra Deus, né? Não estava obedecendo a Deus por intermédio de Moisés, estava desobedecendo Moisés, mas na verdade Moisés estava sendo usado por Deus, então ele estava desobedecendo, era Deus. Diz aqui, a partir do versículo 4 do capítulo 21 de Números, assim: então partiram do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém o povo se tornou impaciente no caminho, e o povo falou contra Deus e contra Moisés: porque nos fizeste subir do Egito para morrermos nesse deserto, onde não há pão nem água? E a nossa alma tem fastio deste pão vil, ou seja, não quero mais este pão que Deus mandou. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Olha, gente, aqui está dizendo que Deus pegou as próprias serpentes selváticas e enviou a serpente selvática para morder o povo, picar o povo de Israel, né? Para picar o povo de Israel, e aquele povo que era picado pelas serpentes, elas morriam. Olha então, as serpentes selváticas foram feitas para um fim, até mesmo para o castigo do povo de Israel. Que coisa! Que coisa! Deus usa os animais selváticos para o fim natural e para aquilo que Ele quiser. Porque diz aqui a palavra de Deus que o povo rebelou no caminho do deserto, começou a falar mal de Deus e de Moisés, falando mal da comida que Deus estava dando para eles. Diz a palavra então no versículo 6 do capítulo 21, então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Olha, então Deus pegou as serpentes e enviou essas serpentes para no meio do povo ali no deserto, e ali a serpente picava o povo morria. E ali estava agora uma peste. A serpente estava agora usando como justiça de Deus. Olha que interessante. Deus também usando a serpente para castigar o povo, para mostrar ao povo
para onde eles deveriam seguir. Então, a serpente também serve como juízo de Deus. Os seres menores, os animais selváticos, aqui foram usados por Deus para mostrar para Israel que Deus, para o Egito, para Faraó, que Deus estava ali, mas Faraó também, isso é mole para nós, endureceu o coração de Faraó, e agora, desculpa, e agora, no deserto, Deus traz as serpentes, essas serpentes abrasadoras. Deus faz aparecer essas serpentes abrasadoras ali para morder o povo, né? Mordiam o povo, na verdade picavam o povo, né? E morriam muitos. Aí o que aconteceu? Vendo o povo a Moisés, disse: havendo pecado por termos falado contra o Senhor e contra ti, ou seja, aí o povo entendeu, o povo entendeu que, na verdade, aquelas cobras que estavam ali era a justiça de Deus, aquelas serpentes, Deus que tinha enviado, porque eles estavam falando mal de Deus, não estava satisfeito com Deus. Aí eles oraram, falando: olha, pede perdão para nós, Moisés. Moisés vai, pede perdão. Agora Deus faz o quê? Fala para Moisés: pega um bronze, faz agora uma serpente, coloca numa haste e fala para o povo: aqueles que são mordidos ou aqueles que são picados pela serpente, olha para essa serpente de bronze que vão ser curadas. E aqueles que eram mordidos não morriam mais. É claro que isso aqui está dizendo o seguinte, tem algo figurativo para nós, que um dia, aqui no Jardim do Éden, no início, nós fomos mordidos por essa serpente que trouxe o pecado da morte. Olha que interessante, que trouxe o pecado da morte, e que um dia o próprio Jesus ia ser pendurado na cruz, e que todo aquele que olhasse e aceitasse como único e suficiente Salvador não ia morrer mais, ia ter vida eterna. É a simbologia, Deus falando através das coisas, é Deus contando a sua história, mas perceba que aqui também são serpentes. Então, nós vimos aqui Satanás usando a serpente para o mal, nós vimos aqui Deus usando a serpente para dar um aviso para Faraó, nós vimos aqui Faraó não acreditando nesse aviso, porque ele fazia o mesmo, os seus magos, os seus bruxos faziam o mesmo. Deus agora mostra para o povo um juízo ali no deserto, muitas pessoas morrem na desobediência, e agora Deus pede a Moisés para fazer uma imagem. Será que isso nos dá margem para criar uma imagem e acreditar na imagem? Claro que não, gente. Não foi para esse o objetivo. Aquela serpente de bronze que foi feita ali, que Deus mandou Moisés fazer, não foi para que nós pudéssemos criar imagens e agora acreditar nas imagens. Não. Ali, na verdade, está dizendo também através de Jesus, que um dia o pecado entrou no mundo e somente através olha que Moisés que fez a serpente de bronze. Vamos perceber o texto. Moisés, não foi Deus que fez a serpente de bronze, foi o próprio Moisés. O que Deus está dizendo é que na vida dos homens vai vir um outro homem chamado Jesus Cristo, o Messias. Esse teria aí a salvação. É importante que nós entendamos isso aqui, que aqui também está falando da figura de Jesus. Está contando um caso verídico, mas também está apontando para Jesus. Não é para a gente criar imagens de esculturas e começar a adorar imagens, como muitos estão fazendo. Perceba que muita gente morreram e aqueles foram salvos, mas eles não continuaram adorando aquelas imagens. Não é o objetivo. Então é importante que nós entendamos que as serpentes que foi criada por Deus, ela foi usada por bem e por mal. Ou seja, existem coisas que são criadas por Deus, pode ser usada para coisas boas e para coisas ruins. Ou Deus pode usar para juízo, para mostrar ao homem que o homem precisa entender que Deus cria todas as coisas. Mas olha que interessante aqui, outro texto nós vamos ver que vai falar sobre serpente, que eu preciso observar. Deixa eu ler para vocês aqui, em Lucas, capítulo 10, versículo 19. Eis aí vos dei autoridade para pisar nas serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo,
e nada absolutamente vos causará dano. Olha, presta atenção, aqui está dizendo que quando tiverem serpentes e escorpiões, usado pelo inimigo, não lhe fará dano algum. Não são as serpentes e nem os escorpiões, mas são eles usados pelo diabo, pelo inimigo, sendo possuído pelo mal. Está dizendo que Deus nos deu autoridade para pisar. E se você olhar lá em Romanos capítulo 16, versículo 20, você vai encontrar assim: e o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Satanás usou a serpente, está dizendo que Deus vai fazer que nós pisamos na cabeça de Satanás através de Jesus. Não que os meus pés em si vai pisar em Satanás, mas que através de Jesus Cristo nós iremos pisar na cabeça de Satanás. E aqui está dizendo que ele nos deu autoridade para pisar em serpentes e escorpiões, né? E sobre todo o poder do inimigo. Nada absolutamente você causará dano. Agora, preste atenção, não é para eu ficar matando os escorpiões e nem as serpentes. É se elas estão sendo usadas por Satanás para fazer magias ocultas, ou Satanás está usando, Deus está dizendo que vai nos dar poder para aceitar ou não aceitar. Olha por que eu estou dizendo isso. Olha o que diz aqui em... vamos ler aqui, que é muito interessante para a gente não perder. Tiago capítulo 2, Tiago capítulo 4, versículo 7. Olha o que diz a palavra. Tiago, no livro de Tiago capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Como é que eu venço o diabo? Eu sujeito a Deus, eu obedeço a Deus e resisto o diabo. Não é para eu lutar contra o diabo, é para resistir o diabo. Mas eu preciso sujeitar a Deus, eu preciso obedecer a Deus. Olha, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resistir o diabo e ele fugirá de vós. Presta atenção, não é eu correr do diabo, é o diabo que vai correr de nós. Quando o diabo usa qualquer animal selvático ou qualquer coisa oculta, qualquer seres ocultos, né, vai usar de magia contra nós, aqui está dizendo que eu vou obedecer a Deus, que eu vou sujeitar a Deus e o diabo vai fugir da gente. Sujeitai-vos, pois, o diabo e ele fugirá de vós, diz a palavra de Deus. Perceba agora em Apocalipse, capítulo 12, versículo 9. E foi expulso o grande dragão e a antiga serpente, que se chamava Diabo, o Satanás. Então a antiga serpente, qual é a serpente que está falando? Lá do Jardim do Éden. A antiga serpente não é a serpente em si, não é o animal, mas a antiga serpente, Satanás. Então é o que está por detrás da serpente, o que está por detrás da pessoa. Hoje nós estamos lutando contra o sangue e a carne, e a Bíblia diz, não é contra o sangue e a carne, é contra Satanás, é contra o diabo, é contra as coisas ocultas, é contra as coisas do mal. Então nós vimos aqui que esta serpente em si aqui, a gente não deve maltratar, porque foi Deus que fez. E quando qualquer seres inferiores, seja eles selváticos, seja ele qualquer, né, animais irracionais, começar a falar com você, gente, você vai perceber que existe alguma coisa errada aí. Talvez vocês possam estar me dizendo, mas pastor Márcio, teve uma jumenta que falou, mas... Vamos ler o contexto ali, o que está querendo dizer, né? Preste atenção, não é normal, não é natural, não é para isso acontecer que animais ou aves ou seres criados irracionais venham falar. A maioria que vem falar e vem fazer alguma coisa, a gente tem que perceber o que está por detrás deles. É Deus que está por detrás daquele animal, usando-o para algum objetivo, ou são coisas ocultas? Não são os animais que nós vamos maltratar, não é a serpente em si. Eu vou parar por aqui, porque eu vou dar continuidade à segunda parte desse versículo primeiro aqui de Gênesis 1, porque nós vamos ver alguma coisa importante. Passeando pela Bíblia, nós estamos estudando essa nova série e eu gostaria que você continuasse assistindo, participando, dando a sua opinião. Muito obrigado e fique na paz, que Deus te abençoe. Até logo.